left for three in the win. Yes! Respect. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hitcast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro, e hoje tenho na minha companhia o nosso... Vamos começar hoje por ele, o nosso OG, o nosso Hitcast Original, o senhor Pedro Torres. Como você está, Pedro? Olá, fala aí, rapaziada, tô tranquilão, tô de volta, tamo junto. Temos também aqui... Hoje tem muita gente aqui, eu tô perdido. Temos também o senhor Miami Heat Underline Brasil, eu sei lá como é que é o Twitter dele. O senhor Lucas, também não sei falar o sobrenome dele. Fala aí, galera, tranquilo? Temos também o nosso... Finalmente ele também tá de volta, é mais um que tá de volta. O senhor João Pedro, o Ritão, está entre nós. Opa, faz tempo que eu não entro, né? Faz. Tô aqui de volta. Temos também nosso produtor musical e estragador de podcasts, o senhor Wes. Que isso é uma calúnia contra a minha pessoa, que conseguiu fazer um bom trabalho e demitiu o Gabriel Barros aí, pelo menos pelas próximas semanas aí, porque vinha dando problemas aí na conjunção do roster, o time não tava comparando por causa dele. Você tá falando? Mas estamos aí mais uma semana. E você de casa não perca esse podcast maravilhoso e familiar que é o Hitcast Brasil. E ele continua fazendo isso como se fosse sessão da tarde. E temos também ele, que está de volta ao Hitcast Brasil, para dessa vez com companhias dignas, senhor Felipe Souza, do High School Basketball Brasil. Felipe, muito obrigado por retornar dessa vez com companhias corretas. Cara, eu que agradeço, fico realmente muito feliz de ter chamado mais uma vez. Pelo visto, eu não fui suficiente para não ser mais chamado. Tô aqui de novo. Diferente de diferente de alguns outros. A gente demitiu o convidados. Barros. Essa é a verdade. Barros não faz mais parte. Então... Barros é o câncer do Hitcast. Exatamente. Deixa eu ver isso. Enfim. Hoje, por exemplo, é um dia que o Heat não joga desde domingo, depois da surra que tomou do Indiana Pacers. E o nosso pivô de 98 milhões de dólares, Hassan Whiteside, deu a seguinte declaração sobre o desempenho dele fazendo os screens, os pick and rolls, as paredes pro pick and rolls. Ele disse que a culpa são dos armadores que não esperam ele fazer o pick and roll. Tipo, Felipe, começando por você, o quão absurdo isso soa? Muito absurdo. Acho que cada vez mais, até tá falando em off com vocês, cada vez mais eu acredito que ele tá forçando uma barra pra poder sair. Porque eu não vejo lógica. Não tem nenhuma frase, nenhuma palavra que ele diz que tenha. Mas ele só faz fazer vocês, torcedores do Heat, cada vez mais felizes com a presença dele. Eu tava, 70% a fim de trocar ele, agora eu já tô, 105%. Porque o cara... Eu não sei, o Lucas, eu não consigo mais enxergar ele, assim, principalmente com o Ban, o Mickey faz screens melhores do que o Hassan Whiteside. Cara, é uma parada que tá chato já, né, o Whiteside. Muita gente tava falando disso, de trocar ele não tá mais rendendo o que ele rendia 2 temporadas atrás, quando ele chegou, né, e essa declaração dele é o que o Felipe falou, que parece que ele quer sair, né, dá a entender que ele tá querendo forçar uma barra pra sair e tudo mais, e a gente tem jogador que tem um potencial que pode ser melhor que ele, como o Bam e tudo mais, e eu acho que seria até bom pro Bam ganhar alguns minutos, a saída dele. Eu acho que ele ser trocado agora virou uma opção melhor do que nunca, né, depois dessa declaração. Pra mim, ele morreu. Ô, louco! E na liga também tem opções, e no time tem outras cartas pra gente fazer um trade bom por ele. Eu acho que vale a pena sim. Agora, eu jogar a pergunta pra vocês do pod aqui, o que dá pra conseguir pelo Whiteside? Eu não consigo imaginar agora, mas talvez Dallas, Clippers, Felipe, o que você acha? O que dá pra conseguir pelo Whiteside? Eu acho que essa é a maior questão. Quem quer ter o Whiteside? A gente tem que lembrar
foi mencionado também em off, DeAndre Jordan. Não acho o Clippers que vai ser DeAndre Jordan. DeAndre Jordan, por mais que não seja um cara impressionante, mas ajuda bastante no garrafão, nos dois lados da quadra. E o draft está vindo aí, com vários jogadores pesados dentro do garrafão, power forwards, centers, então é algo para se olhar. E, acho que a questão é essa: quem é que vai querer o Whiteside? Quem é que vai querer ter um cara em algum momento ele pode muito bem ficar contra a equipe e falar certas asneiras como essa? Então, qual equipe vai se sujeitar a isso? Ele é muito a cara do Knicks, não é? Tipo, ou só eu que acho? Cara, assim, mas eu vou te falar, eu não acho. Eu não acho porque eu não vejo ele suportando a imprensa de Nova York. Sabe? Se o já tem problema em Miami, que tipo, vamos ser sérios, em comparação a imprensa é muito mais tranquila, Sim. muito mais relaxada em relação a Nova York e a Brooklyn. Eu não vejo pro Knicks e pro Brooklyn, porque esse cara não vai suportar, ele não vai ser mentalmente bom pra suportar essas pressões lá, então não sei. Tipo, ele já não é mentalmente bom pra escutar que ele não sabe fazer screens aqui em Miami. Isso que, tipo, já... Eu acho que, tipo, igual o Felipe falou, a pressão da imprensa de Nova York em cima do Whiteside, igual a gente tava falando, eu acho o Whiteside um jogador mimado. Ele não é aquele tipo de jogador que você vê demonstrações, claro, há um tempo atrás até deu uma melhorada, mas ele fica, tipo, ele não gosta de aceitar, tipo, o treinador, a imprensa vai falar: Whiteside, você não sabe fazer screen, você tá falhando. Ele vai e passa a culpa pra alguém. Em Nova York ele não conseguiria, a imprensa não ia aceitar, ia bater nele o tempo inteiro. E aí ele ia ficar nessa aí de menininho de quinta série, reclamando, falando que a culpa... não, a culpa é do Porzingis, ele que tá fazendo errado. E aí, a casa ia cair. Você tá bem quieto. Agora uma possibilidade, um cenário aqui pra você, vou jogar pra todos vocês no podcast agora. Se o Heat troca o Whiteside, seja, sei lá, eu ia falar Gortá, mas o John Wall ama o Gortá. Que seja o time, independente do time. É hora do tanque? O que vocês acham? Não, com certeza. Com certeza. Pra mim, já era pra ter começado um projeto de tanque já desde a temporada passada. Eu acho que a gente debateu muito isso quando o Heat começou a ganhar aqueles jogos e a gente não tava entendendo nada. A gente tem um time que é um time que a gente tem muita peça de troca. Tem contratos bons, contratos que, se os outros times verem na trade deadline, eles não vão recusar, pela questão de serem contratos curtos e que não penduram muito no cap. Eu acho que é hora de parar, pensar e ver o que é bom pro futuro da franquia, até porque desde 2010 a cabeça dos torcedores de Miami mudou muito, porque já mostrou que é uma franquia que pode ser bem mais competitiva do que os outros anos e tá ali sempre brigando pelo título. Então, caso de pensar numa reconstrução, buscar uma troca pelo Whiteside, já que ele tá demonstrando sinais de que quer sair, por mais que eu goste muito dele, acho que ele possa ter um impacto ainda positivo no time, já que ele quer sair, ele tem que sair. Buscar pelo menos um ou dois nomes ali, pelo menos de confiança, e algumas escolhas de draft para poder estar fazendo essa reconstrução. Mas já passou da hora do tanque, já estamos com o quê? 15 partidas? Tá 7-9, né? 16 partidas. 16 partidas e o time não mostra melhora nenhuma. O time a gente chegou até a elogiar que estava encontrando um padrão defensivo e precisava melhorar o quesito ofensivo, mas parece que regrediu de uma vez. A gente viu um Spoelstra irritado com a imprensa batendo nas mesmas teclas que a gente está batendo e não consegue sair do lugar. Então é hora de reconstruir o time e ver o que dá aí para os próximos anos. Posso fazer duas perguntas? Claro. Você que manda, pô. Curiosidade. Seguinte, não mando nada, só obedeço. Deixa eu falar. Cara,
tem um nome no mercado que eu tô falando como leigo, não sou um cara que acompanho todos os jogos da NBA. Vocês vão poder falar melhor. Cara, o Okafor tá aí. Não sei. Jalil. Isso, Jalil Okafor. Não! Não? E outra. Então, Calma aí, deixa eu terminar. O Tankar. E o Tankar, será que o Dragic vai querer isso? Vai pensar dessa forma boa, tipo, beleza, vou esperar que vai uma reconstrução. Será que ele vai querer isso? Porque talvez o Dragic também, nesse momento, não sei se vai ter peça pra repor. Assim, Felipe, sobre o Okafor, eu acho que ele é bem amigo do Winslow, inclusive, mas deixa ele só tweetando, só. Não, obrigado. Se bem que é um cara de baixo risco, né? É um cara, tipo, tô batendo minha porta agressivamente. E sobre o Goran, eu acho que se você for tancar, ele tem que fazer parte dos caras que você vai dispensar, porque ele não entra na timeline. Assim, ele não entra na timeline do auge do Winslow, do auge do Ban, da escolha do draft, então acho que por aí. O que vocês acham? Já tem 31 anos, né? Draft. Acho que é. Sim, 31 ou 32. Então, eu acho que é uma boa. O Okafor, ele é um cara bom. É um cara que ainda é novo, ó, tem 21 anos. Tem muito a evoluir, tem muito ao que buscar aí dentro da liga em questão no quesito de espaço. Foi infeliz com o corte do time, né? Porque o Embiid voltou jogando bem e eles deram o espaço para outro pivô mais experiente. E ele não vinha conseguindo render com o Brett Brown. Mas agora é buscar um novo mercado e tentar reencontrar o rumo ali de uma regularidade e de uma melhora, né? E sobre o Dragic, eu acho que é uma boa trocar ele. Eu já vinha falando sobre isso, mas com essa evidência maior de tanque, eu acho bem interessante pelo fato de que dá pra gente pensar em alguns nomes que sejam mais jovens e também buscar um armador mais jovem no draft. Tem o Doncic aí, tem o Trevon Duval, tem o Colin Sexton. A gente tem bastante nome legal, interessante aí pra essa próxima classe do draft. E quando eu falo sobre o Okafor, obviamente eu não faço comparação entre o Okafor e o Whiteside. O Whiteside claro. Assim, você vai ter um cara que tá querendo entrar na liga, é um cara que tá querendo mostrar serviço, querendo ou não vai entrar motivado. E é um cara que, tipo assim, tem algumas qualidades, poucas, mas tem. Então, acho que poderia ser algo pra se tentar. Se você se você troca o Whiteside, eu acho que aí você conseguiu o Okafor assim. Acho que o preço dele não deve estar lá muito alto, porque eu olho o que o Sixers está fazendo com ele. Você consegue. Aí se divide Okafor e Ban, eu acho que não seria uma ideia ruim, não. Ô Lucas, o que você acha? Mas a parada do Okafor dele tá motivado e tudo mais, eu acho que a maioria daqui concorda que o Okafor ele tem menos qualidade que o Whiteside, né? E essa parada do Okafor ele entrar motivado e tal vai ser a mesma coisa quando o Whiteside voltou pro Miami. Voltou não, ele veio pro Miami. Entendeu? Ele tava querendo mostrar serviço na liga e tudo mais e teve o espaço dele e fez por merecer, sabe? Então eu acho que ele não vai passar de um patamar como o Whiteside está agora. Mesmo eu querendo o Whiteside saindo do Heat, né? Eu acho que não seria uma boa, não. Até mesmo por ele não ter essas qualidades tão... Não ter essas qualidades que o Heat procura. Mesmo um garrafão com ele, com o Bam, fosse bom, sabe? Assim, agora que a gente já tocou nesse ponto do... Tem alguém falando? Eu cortei alguém? Tipo, eu fiquei sem ouvir nada. Não, acho que não. Então tá. Eu queria também comentar rapidinho, saindo um pouquinho do Whiteside, o Kelly Olynyk tá jogando muito pouco. Ele tá jogando tipo 10 minutos, porque
nos últimos jogos ele tá com a minutagem muito baixa. Assim, você paga 10 milhões por temporada pra ele, é isso, né? Agora não tem um número na minha cabeça. Foram por aí. 52 milhões, né? Não entendi nada desse contrato. Mas ele tem alguns bônus se ele jogar tantos jogos, aí a base do contrato acho que é 45, 46. O que diabos o Spo tá esperando pra colocar o Ban com o Olynyk? Porque o Olynyk não consegue proteger a hora pra salvar a vida dele. Enquanto o Ban já não, né? Não é muito... O Ban já ele é um defensor muito completo, né? Não, no ataque, porque tipo, um completa o outro, sabe? Sim. Mas você lembra do que eu falei na semana passada? Não. Sobre o Winslow jogar com o Ban? Eu acho mais interessante do que o Olynyk. É porque assim, porque eu acho que o Spo, na cabeça dele, ele perde spacing com o Winslow e com o Ban. E eu não sei, tipo, como é que o Spo imagina, porque o Spo tá perdido, tá real mesmo. Eu amo o Spo e tal, mas ele tá perdido. Parece que toda temporada é a mesma história, ele sempre começa perdido. E ele não encontrou, eu não acho que ele vai ficar muito tempo com o Winslow na 4, por mais que o Winslow esteja rendendo. O que vocês acham? Porque, tipo, o Spo tá perdido, cara. Olha, sinceramente, quando o Heat draftou o Ban Adebayo, eu fiquei, tipo, bem cético. Bem cético, tipo, eu não queria. Mas aí depois eu fui, tipo, li umas matérias, até a mídia de lá falando dos resultados deles nos treinamentos, tudo, e falei, vou ter uma paciência. E, tipo, ele entra, mano, ele defensivamente, igual o Wes falou, ele, tipo, é completo, você fica assustado, um novato, tipo, ser completo, assim, defensivamente. E aí, só que o Spo, tipo, não dá tempo pra ele entrar e resolver. Só quando o jogo tá uma bosta, entra. Aí você vai nos grupos do Heat, aí tem aquele bando de, desculpa o momento pistola aqui, de asno, que vira e fala assim, nossa, o Ban é ruim, não faz nada. Não sei o que, tipo, a mesma coisa com o Winslow. E aí, tipo, além dele não tá deixando o garoto evoluir, ele meio que tá queimando ele com a torcida. Sim. Mas isso foi algo que a gente tava debatendo já tem umas 3 semanas direto, que eu venho batendo na mesma tecla, que o Spoelstra tá queimando o Ban, pelo fato de que é um cara que tem um potencial defensivo muito grande, demonstrou isso, chegou fisicamente pronto para a liga, embora tenha que desenvolver alguns pontos, porque querendo ou não, sofre com os pivôs mais experientes em questões de jogo ali de post-up, quando eles viram para finalizar para a cesta, ele tem algumas dificuldades ainda, mas defende muito bem e ofensivamente tá muito cru ainda. Tem algumas finalizações que ele erra e são finalizações fáceis. Mas assim, ele é um cara que ele agrega muito pro Miami Heat. Quando ele tá em quadra, a forma de atacar dos adversários muda muito, ainda mais se a gente vê vamos pegar de parâmetro o jogo contra o Minnesota, quando ele estava marcando o perímetro. A forma de atacar mudou muito. Eles estavam tentando alternar muito entre o Towns e o Butler, porque sabiam que eles não iam conseguir finalizar perto do aro. E aí eles colocaram pro perímetro, ele foi marcar o perímetro e infernizou a vida dos caras. Ele botou o Butler no bolso no perímetro. Então, só pra constar. Só pra constar. E assim, em Kentucky, o Felipe como o Felipe acompanha o Ban desde mais cedo do que eu, o Felipe pode confirmar que em Kentucky também ele era assim, ele era uma parede defensiva e demonstrou muito potencial ofensivo, ainda mais com um cara como o De'Aaron Fox facilitando muito para ele, e eles jogavam muito. Agora é ele ter essa paciência para traduzir o jogo dele para a liga, mas é coisa de tempo. Ele tendo a minutagem correta, ele vai conseguir fazer isso. Assim, você quer falar alguma coisa, Lucas? Acho que o West cortou. Não, eu vou só complementar com um comentário esperançoso, que em relação novamente à parada do Whiteside, do que ele falou hoje,
o Spo ficou bem bolado, né? Com a declaração dele. E vocês acham que vai ter alguma mudança? Vocês acham que o Spo vai tirar alguns minutos dele, vai testar algumas coisas diferentes? Até mesmo porque, como alguém falou que eu esqueci quem foi, o Spo tá perdido, né? Eu falei. Então, vocês acham que vai ter alguma coisa? Beleza. Eu acho difícil. Assim, se alguém quiser entrar na frente, pode falar. Mas é que assim, o Spo é imprevisível. Ele não, tipo, ele realmente tá, eu não sei o que ele vai fazer. Ele pode simplesmente começar com Dragic, Richardson, Winslow, Olynyk e Whiteside. Mas ele pode colocar o Wizards no banco depois daquele jogo patético que ele teve domingo. Como ele pode, sei lá, começar o Whiteside com o Ban. O Spo realmente tá perdido. Se vai ter alguma diferença ou não, vai depender da atitude que ele entrar amanhã. Porque a gente já viu, principalmente no jogo contra o Warriors, acho que foi contra o Warriors que ele ficou o quarto período inteiro fora, que o Spo vai fazer isso com ele, porque o Spo realmente ficou muito bravo com ele. O Spo ficou muito pistola. Beleza, já ninguém falou nada, vamos seguir em frente. Então... Não, pera. Que deu uma cortada aqui e eu não tinha ouvido. Mas então, eu queria só adicionar uma coisa. Eu acho que é bem consenso meu e seu, né, Pedro? Sobre o QI de basquete do Olynyk. Ele tem um QI muito alto, é um cara muito útil na leitura do jogo. Infelizmente não consegue defender, mas é um cara que ofensivamente ele muda muito a face do Miami contra os outros adversários. Eu acho que poderia ser mais utilizado aí, porque essa média de minutos, eu acho que ele tá com 13 minutos de média. Sim. É muito pouco para um cara inteligente como ele. Ele virou praticamente um McBob 2.0. Não, mas ele não tá lesionado, né? Pelo menos ele tá inteiro. Porque, tipo, tem hora que o McBob passava arremesso de 3 livres toda hora. Teve um, acho que no jogo contra o Washington, ele tipo, tava sozinho no pick and pop com o Dragic, tipo, não chutou. Felipe, o Heat, ele é muito, como os caras falam lá em Las Vegas, muito underdog pro Celtics amanhã. O Celtics acho que ganhou acho que 15, 16 seguidas, né? 16. Quais as chances do Heat amanhã? Tipo, não quero fazer a previsão. Olha, o podcast é a previsão, mas tipo, quais as chances do Heat amanhã? Nenhuma. Que isso, a gente vai acabar com o streak deles. Vamos acabar com o streak deles. Anota. Assim, não é muito difícil. Vocês sabem isso melhor do que eu. Vocês acompanham o seu próprio time melhor do que eu. Então você tem eficiência do que o Heat tem contra o Celtics, do jeito que o Celtics tá jogando, do jeito que tá se encaixando. O não tá muito bem por lá. O Jaylen Brown também tá jogando não como um segundo anista, tá jogando como sênior praticamente. O Irving não precisa nem falar, né? Ele tá voando. Eu acho muito difícil, cara. Eu acho realmente muito difícil. Talvez trabalhando no garrafão, o Heat pode sair bem. Vai conseguir explorar todo. Porque no perímetro eu acho muito difícil parar. E o garrafão tem daquela. Amanhã é o jogo pro John Waiters. Amanhã é o jogo. Tá tudo favorável pra ele fazer um jogo igual aquele contra o Golden State. Na temporada passada, é o jogo. Amanhã é o jogo que o Justin Winslow vai engolir essa molecada do Celtics aí. Cara, será? Cara, será, mano? Eu vou ser honesto. Quando ele encontrar o Jaylen Brown e o Semi Ojeleye ali no perímetro, vai ser difícil. Bom que vocês tocaram no ponto da defesa do Winslow. Eu vou procurar os números aqui, mas o Winslow ele tá pior defensivamente esse ano. Tipo, igual o Jay Rich. Não, o Jay Rich é o contrário. Não, o Jay Rich era bem ofensivamente. É o contrário. Isso. Mas... Jay Rich na última partida tá pique, viu? Puta. Olha o palavrão! Tá dando raiva. Olha o palavrão, a gente. Desculpa. Nike. Aí Metro, ESPN, perdoa a gente. Não deixe de mandar seus nomes pra gente. A gente ainda precisa de vocês. É porque a gente o vai demitir. Jay Rich A gente tá vai merecendo. demitir. A gente vai demitir o funcionário aí.
Não, o Jay Rich foi bem no último jogo. Tipo, Ai, ai. só que agora, o Felipe, você que tipo, o que você esperava? Quem chutasse melhor em situações de spot-up, né? No começo da temporada, se eu te desse esses seguintes nomes: Tyler Johnson, Justice Winslow, John Waiters e Josh Richardson. Quem você esperava que ia ser tipo, o melhor arremessador dos 4 em situações de spot-up? Tipo, parado, equilibrado. Poxa, é difícil, hein? O último nome, difícil. que você provavelmente falaria seria Justice Winslow, certo? Sim. E ele é o melhor dos 4. Nossa. Por isso que não dá pra confiar nesse time, porque eles dependem muito de arremesso e não tem arremessador bom. É algo cruel, né? Eu não sei se você chegou a ver, mas o Tyler Johnson e o Waiters combinados para 17 arremessos incontestados, eles acertaram só 2. Tipo, o Waiters teoricamente era para ser o cara mais confiável do time em questões de arremesso de média distância. Ele não tá sendo. É o Waiters, tipo, o único arremessador bom no Heat hoje que você fala, ó, toda vez que ele chuta, você tem a impressão que ele vai acertar o Dragic. Eu sou o único. Sim. Então. Porque, olha, o Waiters ele tá pior dos 3 e melhor no aro agora. Ele finalmente tá começando a finalizar no aro, só que agora ele não acerta mais chute no perímetro. E agora nos últimos jogos tá sendo o contrário de novo. Ele tá chutando acho que 40% dos 3 e tá 52% em volta do aro. Esse time não dá pra confiar. Famosa montanha russa. Cara, eu odeio ele. E será que ele era assim? Tipo, será que ele jogou, né? Ele era assim? Não, pior que não. Ele era muito bom em Syracuse. Eu não sei o que aconteceu com o Waiters, que ele perdeu o rumo, sabe? Ele era um cara mais eficiente. Mas vocês não acham que na temporada passada meio que foi uma ilusão? Tipo, claramente ele jogou bem. Mas assim, eu nunca vi ele jogador como eu vi alguns jogadores do Heat falando que ele seria, sabe? É o cara, ou algo do tipo, ou jogar muito bem. Sempre foi o Dragic, o grande jogador do Heat. Ainda assim, acho que o Dragic rende muito mais na Eslovênia do que realmente no Heat. Parece que ele, não sei, parece que ele joga mais em competições da FIBA do que realmente na NBA. Claro que ele joga muito bem. Mas eu não sei se... Eu não conseguia ver o Waiters do jeito que alguns viam, sabe? Eu posso estar errado. Estavam falando até, uma vez, estava até numa discussão assim, que o Waiters e o James Johnson, eles, depois que ganharam um contrato deles bom, agora relaxaram. Totalmente. Eu realmente Foi uma bela ilusão. Eu realmente tenho essa impressão. Eu tô com essa impressão também. Que tipo, quando eles estavam jogando pelo dinheiro, eles estavam, né, bem e tal. Uhum. É que assim, o Waiters ele teve aqueles 41 jogos, só que ele não jogou os 41. E o Heat era muito ruim com ele, principalmente nos finais de jogos ano passado. Essa ilusão dele, acho que ele nunca foi confiável porque o nome dele é John Waiters, acho que. Só que. O John Waiters, eu odeio o John Waiters. Não, tipo assim, eu nunca vi sendo o cara. Tipo, do jeito que eu vi alguns torcedores falando, sabe? Por mais que realmente ele tenha feito ótimas partidas, mas pra mim ele nunca foi o cara mais confiável, assim. Se eu tivesse dinheiro sobrando, talvez eu não contrataria ele, entendeu? Deixaria passar, então, eu não sei. Eu acho que posso estar errado, mas eu não via dessa forma. Você quer expor os perfis que falaram isso? Você pode ficar à vontade. Você quer falar? Não, melhor ficar quieto. Foi esse aqui, pode listar. Melhor ficar quieto. O Waiters, eu não sei o que esperar. Tipo, o Waiters não dá pra saber o que esperar dele, porque ele pode igual ele foi domingo, 0 de 10, e na outra ele pode, igual o Lucas falou agora há pouco, que ele pode, tipo, sei lá, meter 35 pontos e decidir o jogo.
Eu odeio o John Waiters. É montanha russa, né? Como tu fala. Eu odeio o John Waiters. Define tudo pra ele. Outra coisa que também tá surpreendendo é que os irmãos Johnson estão péssimos esse ano. O Heat tá menos 40 com eles dois em quadra em acho que 200 e poucos minutos. O que vocês acham disso? Tipo, era esperado. Obviamente não era esperado. Mas o que é o relaxamento do James Johnson? O que vocês acham? Eu, tipo, sinceramente, o Tyler Johnson, eu nunca esperei muita coisa dele. Mas, tipo, o James Johnson tá me surpreendendo bastante e eu sim, acho que é muito também por causa disso mesmo, do relaxamento. Acho que ano passado eles, tipo, o Waiters, o James Johnson, eles queriam se provar, tipo, falar pra galera da liga, tipo, tô aqui, eu jogo, posso jogar na NBA ainda. E aí eles deram tudo que eles podiam dar. Hoje, eles estão com um contrato, eles tipo, eu tenho um contrato, eu tenho uma muleta aqui, tipo, tô escorado. E eles escoraram na muleta do contrato e estão lá, relaxadão. E acho que o motivo dos Johnson Brothers estar mal passa muito pelo James Johnson. Ele não tá tão versátil quanto ele era, tipo... Ele começou a chutar melhor nos 3, só que... Tem alguém jogando? Jogando... Como assim, mano? Tem alguém jogando? Parece o Quem Mario. tá jogando? Não, E não sou eu. Quem tá jogando? Não sou eu, não. Nem eu. Tem alguém jogando. Não, tá, todo mundo falou que não era eu, mas tipo, ninguém... O meu tá no mudo, pô. O meu também. Eu nem... Estava no mudo. Alguém vai ter que assumir. Senão a gente não continua Ai, em frente. Eu acho que foi o Pedrinho. Não, eu nem tenho jogo no computador. No celular. Também não, não meu vi, celular. né? Computador nem Fui eu, celular fui eu. tem. Fui eu. Eu estava colocando meu DS pra carregar. Que vergonha. Que decepção. DS, caralho. DS. Eu tenho Pelo palavrão. um Nintendo 3DS, cara. Ah, eu não tá. consigo largar. Mas não lançou o novo da Nintendo esses dias? Foi aquele Nintendo Switch. É bom. Tipo, eu vi uns caras jogando 2K, é bom. Ah, então, o Jay Rich tava lá gritando lá que queria uma versão de um Super Mario lá pro Nintendo Switch, né? Mas enfim, vamos continuar. Cara, faz muito tempo que eu não jogo Mario. Nossa senhora, quanto tempo que eu não jogo Mario? Ainda eu jogo? Não fala Mario, cara. Não fala Mario. É o Só quê? pensa em um cara. Só pensa em um Mario. Oh, que Mario saudade. Chalmers. Não, o nome daquele... Saudade, Mario. O nome daquele é Al Mario Chalmers. Mario Não, Chalmers. mas Mario para os íntimos. Mario para os íntimos. A gente já... Saudades, não? O Barros falou que quer ir na cama dele. Volta. O Barros tá desesperado. Tá carente. Vamos pensar, né? Vamos pensar, né? O quão bom seria ter o Chalmers hoje no time? Chalmers, Waiters e Beasley. Não, vamos pensar. A gente poderia dar um contrato, pelo menos do contrato do Waiters pra ele. E ele aceitaria de bom grado. Se o Heat fosse tancar, eu queria ver Chalmers, Waiters, Beasley e coloca qualquer asno pra jogar, tipo, só pra... Eu tava pensando no Beasley hoje, porque eu vi a tua foto de perfil do Skype. Pedro. Caraca, Mas eu tava então, pensando nele hoje, mano. ô Felipe, eu queria fazer uma Saudade. pergunta. Visto que o time não consegue encontrar identidade, tem dias que a gente joga defensivamente falando, tipo o San Antonio Spurs, a gente consegue defender, e tem dia que a gente tá chutando todas as bolas de 3 possíveis, parecendo o Raptors com Patterson e DeMar Carroll. O que você acha? O que você acha mais como que eu vou dizer? Um investimento seguro para a franquia, pelo menos para essa temporada. Buscar trocas aí para perto do All-Star Game, ou fazer um projeto de tanque e manter e pensar na reconstrução já na próxima temporada? Então, eu acho que o tanque seria bem interessante. Vocês têm o Ban, que é um jogador muito novo, não vai sair agora por causa do contrato. Tentar o Whiteside,
de alguma forma, nem que seja pick, eu acho que seria uma boa escolha. Nesse novo draft agora vocês vão conseguir pegar talvez um bom armador para ajudar o Dragic, e talvez um small forward ou um power forward também para poder Deus Eito. ajudar. Deus Eito. O Eito é difícil, é difícil vocês pegarem, cara. Tem que realmente ser muito ruim. E Tem que ser a pior temporada que, não tá que o sendo tão Bulls. ruim assim. Tem que ser pior que o Isso. Bulls e Dallas, não dá. Então, é muito difícil. Então, eu acho que o tanque seria bem viável. Se você consegue manter o Dragic animado, pô, seria interessante. Mas provavelmente vocês até falaram que o melhor seria trocá-lo. Eu acho que tudo vocês podem pique, porque vocês têm jovens e vocês podem pegar bons jogadores no draft, cara. É isso que a gente tá pensando. A gente só tem um problema de que a gente precisa de picks de 1 a 7. Passou da oitava, ela é do Suns, né? Fudeu. Olha o palavrão, filha da puta! Eita! Desculpa, Nike, desculpa, eu vou demitir os dois. Que porra. Cara, mas eu só. Vocês já estão olhando em algum jogador que interessa a vocês? Porque Então, também tem isso. Acho que o draft tem muito disso. Aquele rapaz esloveno, Luka. É esse, Luka Doncic. esse mesmo. Eu gostei dele. Eu gosto também do Ele é Trevon Duval. Imagina ele e o Dragic juntos, que nem na Eslovênia. Nossa, seria Olha. lindo, só que, tipo, isso não vai acontecer. Ele vai ser primeiro ou terceira escolha. Então, Ah, manda peraí, o Whiteside deixa lá eu- pra Dallas. Então você pediu pra gente falar o que a gente gostava e já cortou nossas asinhas, é isso? não, assim, vamos ser racional, né? Então, eu gosto do. Vamos ser racional. Eu gosto do rapaz que machucou lá, o Porter Jr., eu gosto dele. Ele é meio. Desculpa. Pode aparecer. mas sobre essa questão de picks de 1 a 3, eu não me preocupo. De 1 a 3 sendo do Bulls, não tem problema. Eles deram o Jordan Bell por um troco de pinga pro Warriors. Então se a gente chegar lá com o Warriors, com o Tyler Johnson e Não, cara. Não. Assim, mas você sabe que não que o Bulls já se arrependeu profundamente. E tá pagando por isso. Eu acho que o Bulls não queria tancar do jeito que tá tancando, entendeu? Eu acho que aprenderam que a venda foi mal feita. Eu fico pensando nisso às vezes, de como o Bulls poderia ter um futuro melhor, até tancando nessa temporada sem problema nenhum, acho que não é problema. Mas como poderia ter um futuro melhor, reconstruindo, tendo um cara como o Zach LaVine, o Jordan Bell e o próprio Denzel Valentine, né, que vem jogando alguns jogos bem. Poderia ser outra coisa pro time, né? Eu acho que tudo tem que... Cara, o tanque passa muito pelos torcedores entenderem que vai rolar o tanque, porque é muito fácil a gente falar no começo da temporada, mas para uma equipe não é tão simples assim você conseguir vender que, olha, a gente vai tancar, não tem como, pro futuro da franquia tem que ser tancar, e o Bulls sofre com isso. Agora, o Heat também tem que, se vai tancar, tem que começar de agora. A gente vê que tem outras equipes pior e fazendo um trabalho muito melhor em perder do que o Heat. Então, teria que começar agora. Pensar logo. Já começar a tentar fazer negociação de pique. Já olhar o que a gente interessa. Acho que o draft vai ser bom. Isso. Acho que tem muitas escolhas sobrando até longe. Então, o Heat tem que começar a se mover. Sim. Uma preocupação que eu acho que o Pat Riley tá tendo, pelo menos para a próxima temporada, eu acho que isso está evitando o tank de fato, é os grandes nomes que terão na Free Agents do ano que vem. Isso dificulta muito o trabalho do front office do Heat também, porque às vezes eles acabam pensando em tancar, mas aí vê, por exemplo, o LeBron James não vai ficar ano que vem com o Cleveland, por exemplo, aí já começam a planejar
algum movimento pra ter ele. A gente tem o Chris Paul, o Paul George e o Carmelo Anthony ano que vem. Aí já começa a pensar. E isso vai dificultando. Até porque eu acho que o Heat acabou ganhando aquela sequência de jogos foi justamente por isso. Começou a pensar na free agent e com aquelas 10 primeiras vitórias, né? E acabou adiando o projeto de tanque, né? Agora é ver o que vai ser feito aí nos próximos... Agora que vocês citaram essa sequência, o Wesley citou essa sequência de jogos, eu queria perguntar uma coisa pra vocês. A maior parte daquele streak, o Heat tava sem o Josh Richardson e tava totalmente sem o Justice Winslow. Alguém roubou as panelas agora. Obrigado. Esse podcast tá sendo dos trilhos rapidinho. Perdi o raciocínio, tá vendo? Você tava falando sobre o Justice Winslow e o Jay Rich fora da temporada ano passado com a sequência de 10 vitórias. Foram 13, tá? Só pra te informar. Não, mas a gente falou das 10 primeiras. Ah, tá. Tanto faz. E assim, foi totalmente sem eles. Aquela temporada, a temporada do passado, servia pra conseguir dar repetições pra eles, principalmente pros dois, e o Tyler, e ainda... Se der pra chegar em algum lugar, chegamos. Se não der, tanque. A gente tem pique, consegue uma pique alta na loteria. E sem eles, perdeu totalmente o rumo. Eu queria saber se... Felipe, começar de você. Tudo bem que os outros estão mais quietos, mas o Felipe é a atração aqui, porque ele é o cara. Que isso? O quão negativo foi isso, sabe? Tipo, você ter aquela sequência toda... Eu sei que tá tarde pra gente falar disso, mas ter aquela sequência toda sem os caras que deveriam participar. Eu acho que é como... Cara, é um banho frio, assim. É você entender que tá difícil, realmente. Você não tem muita saída. Como vocês até falaram, o Heat tá difícil de explicar essa temporada. O que vai acontecer, sabe? A gente não sabe daqui aos próximos 10 jogos como vai ser. Porque seria muito fácil pegar um outro time e fazer 10 jogos de 8 a 2 vitórias. Hoje a gente não consegue ver isso no Heat. Então, cara, assim, é uma zona. Eu falo pra você que realmente é uma zona de confusão. Porque você não consegue você não consegue projetar nada. Naquele momento que você acha que, a gente tá jogando sem os jogadores principais da nossa equipe, a gente tá ganhando. Você não entende. A gente joga com os nossos jogadores principais e a gente perde. Você não entende. Aí daqui a pouco os jogadores principais jogam e você ganha uma sequência de jogos. No futuro, você também não entende. Você não consegue entender. Você não consegue ter uma linha de raciocínio, sabe? Diferente de outras equipes. O Heat pode ganhar, 10 jogos a partir de amanhã. 10 jogos seguidos, como pode perder os 10. Sim. Pois é. Sim. É o quão absurdo esse time é. Temporada passada foi a coisa mais aleatória do mundo, aquela sequência de vitórias, pelo amor de Deus. E não fazia sentido nenhum. Acho que foi o Lucas que falou do perfil do NBA Brasil. Não sei se vocês viram isso. O que o estagiário... Será que o estagiário foi demitido? Qual? Sobre Eu a acho questão que foi. do Vasco? Isso. Então, Será que foi um estagiário? Tem que colocar a culpa em alguém, né? Tem que ser um estagiário. Eu acho que foi Então. demitido sim, cara. Eu acho que não. Porra, Será, cara? e ficou- Ele devia ter bebido muito no dia, sério. o cara ficou pistola. Não, ele ficou no ar por Foi. uns 15 minutos, né, mano? Ou então aconteceu com ele igual o Kevin Durant, ele esqueceu de trocar o perfil. Não, isso... Ai, polêmica. Ih, rapaz. eu vou dizer uma coisa que eu vou contra toda a maioria. Eu adoro Kevin Durant. Não, eu gosto do Kevin Durant A também. maioria? A maioria Sei odeia lá, ele. porque tem muito eu acho que é haterzinho do Warriors, né, unanimidade cara? aqui. Não, acho que a maioria é de Oklahoma odeia ele. Eu Não acho sei que se a a unanimidade maioria. aqui diz que todo mundo ama o Kevin Durant. Pô, mano, eu gosto muito do basquete dele. Muito, muito. Não Mas- só do basquete, o cara fora da quadra eu acho ele muito da hora. Eu não sei se vocês leram algum artigo dele que saiu naquela revista. Não vou lembrar o nome da revista agora. A GQ, que é aquela que saiu o Carperick na capa também. Sim. Sim. GQ, né, que a gente fala. Isso.
Saiu um artigo Isso. dele, eu li aquilo lá e falei, cara, esse cara é muito da hora. Tipo, eu já achava, né? Cara, mas assim, cara, o Kevin Durant é muito bom, sabe? Você não tem como ficar contra ele. Acho que. Aí eu acho chata do torcedor, sabe? Do cara não entender que. Cara, é basquete, é empresa, é negócio. Por mais que as pessoas não gostem de entender isso, eu falo fora em relação à NBA, porque eu vejo alguns torcedores, porra, que isso aquilo, na época que ele foi trocado, mercenário, eu falei assim, cara, isso é uma empresa. Querendo ou não, Kevin Durant não é só um jogador de basquete. Ele é um funcionário, ele é um cara que quer ganhar dinheiro. Então, assim, as pessoas têm que entender, cara, que acho que é melhor você torcer pra tua franquia. E aí eu vou ser um pouco polêmico, talvez. Espero que vocês me entendam. Pode mandar. Em alguns momentos eu concordo com o Bulgarelli. Eu acho que quando você foca, em alguns perfis focam em determinados jogadores, acho que não é o lucro. O momento é você focar na sua franquia. Entendeu? Ótimo, o Super Mario tá me apoiando aí. Mas assim, cara, então eu acho que as pessoas estão muito apaixonadas por determinados jogadores, esquecem que é maior que isso. E vai ser assim pra sempre. Não vai mudar. Então, o San Antonio Spurs tem que entender que Popovich não vai ficar pra sempre. O San Antonio Spurs tem que entender que o Ginobili não vai ficar pra sempre. Eu acho que Tim Duncan não ia durar pra sempre. O Cleveland entende do LeBron James e assim vai. No do Kevin Durant, pra mim, foi ridículo, sabe? Aquele choro todo, porque o Kevin Durant tá saindo. Cara, acontece e vai acontecer. Não vai ser a primeira, não vai ser a última. Vai ter várias. Agora, para que o jogador, é ruim porque ele ficou a franquia, isso pra mim é sem lógica. Não, e tem aquela questão também, né? De que o Kevin Durant, querendo ou não, se todo mundo começou a olhar o Oklahoma diferente desde a fundação, foi porque ele tava lá. O Westbrook, tudo bem, um jogador maravilhoso. Tem um potencial atlético, uma entrega pro jogo muito grande, mas não tem o que dizer do Kevin Durant. Ele é um cara que fez tudo por Oklahoma. Quantas vezes que ele poderia ter ganho muito mais dentro do time e não ganhou pra ver se conseguiu um time competitivo, e os caras não conseguiam. Tinha o Billy Donovan, tem o Billy Donovan lá que não conseguiu montar um time competitivo. Teve aquele, como é que chama o treinador do Wizards? O Scott Brooks, né? Isso. Scott Brooks também passou por lá e não conseguiu fazer o time jogar. Chegou em determinadas situações que pra ele já deu. E o Kevin Durant, assim como qualquer outro competidor, por mais que a gente fique lá na internet, lá no Twitter, principalmente zoando, falando, cobra, traidor, Judas, é um profissional. E além de profissional, ele é uma pessoa é um competidor. E pessoas assim, eles querem vencer. Não dá pra criminalizar a escolha dele. Ele quis vencer, por mais que não tenha sido um caminho eticamente correto, né? Porque, querendo ou não, ficou parecendo que foi um caminho fácil, por mais que tenha sido assim, tortuoso. Eu não consigo, me desculpem atrapalhar, mas eu não consigo ver por que ele não foi ético. Cara, assim, então, é só você pensar de forma de vida. Você trabalha numa empresa, você ganha 10 mil. Chega um você fala assim, olha, aqui você tem chance de crescer e te oferece 50 mil de salário. Você vai ficar na empresa, você não tem chance de crescer para ganhar 10 mil? Você não vai. Você vai para uma empresa maior que tem chance maior de crescer. É isso que as pessoas têm que entender, que talvez a paixão de futebol tem que deixar um pouco de lado. Eu vou relatar o LeBron James, que vocês sabem melhor do que eu. LeBron James saiu de Cleveland por quê? Se ama tanto Cleveland. Saiu porque quis ganhar anel. E campeão. Foi pra Miami, ganhou. E voltou pra Cleveland pra quê? Pra ganhar anel. Pra ganhar de novo. Então assim. Então é simples, as pessoas têm que entender isso. Daqui a 5 anos, o Kevin Durant pode voltar e as pessoas vão ter. É que é assim. E o torcedor de Oklahoma vão torcer de novo pro Kevin Durant. Então,
Cara, o basquete hoje é diferente de épocas passadas. Talvez eu vou estar falando, vai parecer muito velho, mas diferente de épocas passadas, o basquete hoje está mais fisicamente acima do que antigamente. Então, a tendência é aparecer jogador desde o college com um preparo físico melhor do que o Kevin Durant. E o Kevin Durant sabe disso. Ele sabe que daqui a 2, 3 anos ele pode ir no auge. E vai aparecer um novo Kevin Durant brilhando. Então, qual a chance dele ganhar anel hoje? Indo pra Golden State, sabe? Indo lá pra ganhar anel. Pô, a gente concordando ou não, mas ético, eu acho que não teve nada de antiético. Não, mas eu tô falando antiético, ô Felipe, em questões do padrão que a torcida tá querendo impor, entendeu? Pra mim não foi antiético. Pra mim, foi a escolha de um profissional que quis sair. Cara, a torcida não paga conta. Torcida não dá anel pro jogador. Isso, por mais que a gente queira acreditar, a gente sabe que não é bem assim. Então, tem todo o custo. Então, sabe, as pessoas, no geral, o pessoal tem que entender isso. A vida não é tão simples. E vai acontecer no primeiro caso. Vai ter vários. Entendeu? Se o Stephen Curry tivesse em outros alas, provavelmente ele sairia de Dallas para ir no Golden State. Entendeu? A sorte, tudo conspirou a favor do Golden State. E ia acontecer. Agora, falar que a gente vê, traidor, acho que tem uma zoação, acho que é normal, acho que faz parte também da brincadeira. Mas também tem que entender que é uma brincadeira. Acho que a vida é assim, cara. O cara vai sair mesmo, o cara quer ser campeão. Na real, Sim, na real, eu não vi problema nenhum. Era o que fazia mais sentido pra ele. Tipo, vai parecer que eu tô defendendo ele, na real eu tô. Por mais. Tá demitido. Não, o cara. O cara é o segundo melhor jogador do mundo. Ele vai se juntar ao time que teve o melhor recorde de todos os tempos. Depois, o melhor jogador, talvez com um dos 3 melhores na época, que era o Stephen Curry. E tipo. Stephen Curry. Eu não vi problema algum, tipo. Eu fiquei como todo mundo ficou, tipo, estupefato. Que palavra bonita, estupefato. Mas, sei lá. Tipo, não foi problema nenhum, porque o que só fazia sentido era. E o cara queria ganhar. E uma das coisas legais que eu vi ele falando também nessa entrevista da GQ, que foi que ele falou assim: eu não sou líder. Tipo, não tô nem aí, eu não sou líder. Não sei se vocês viram isso. Mas ele não tem perfil de líder mesmo. Ele não consegue melhorar os companheiros dele. E isso desde o Oklahoma. Ele é um cara que ele joga muito. Mas em questão de fazer os companheiros melhores, é 0. Eu acho que é por isso que o Oklahoma City Thunder não deu certo. Porque o Westbrook, eu não sei se dá pra confiar no Westbrook como líder também. Não dá. Não dá. Rapidinho, só interrompendo. Opa. Só que, tipo, essa situação do Durant, eu penso assim. Primeiro eu fiquei também na época meio tipo, nossa, ele saiu, pegou o caminho mais fácil. Mas depois eu fui pensando, ele não ia ir ele ia ir pro Heat até então desmontado, sem esperança nenhuma. Ele tinha a opção de ir pro Golden State Warriors, que era a melhor opção, ou ir pro Celtics, que também era uma opção boa. Só que, tipo, a galera fica muito, ele abandonou. Mas por que a galera não critica o que o Celtics, por exemplo, fez com o Isaiah Thomas? Ele jurou lealdade, jogou um dia depois do falecimento da irmã. Negócios. Então, tipo assim, tudo, é uma negociação, é uma empresa, ele é um produto, o time é um produto, ou seja, eu vou naquele lugar ali, naquela empresa onde eu vou crescer, vou ter rendimento e vou me vender como um produto, ou seja, ele como campeão e como jogador de um time que fez 73 vitórias, contrato de tênis é maior, direito de imagem é maior, aparece em mais programas de televisão, ganha mais dinheiro, então, tipo assim, não tem como criticar a opção dele em escolher o Warriors. Mas a gente tem... Além de tudo... Posso cortar aqui rapidinho? Diga. Rapidinho. A gente tem que pensar no seguinte também. Se fosse uma situação forçada de negociação, como foi a do Kyrie, beleza. A gente pode pensar, o cara tá pulando do barco e tal. Mas não foi o que aconteceu com ele. Ele era free agent. Ele poderia escolher para qual lado ele iria, que foi uma escolha natural. Eu acho que
pelo lado competitivo dele, por mais que ele goste de Oklahoma, porque ele já falou, ele já falou em várias entrevistas que ele gosta muito da cidade e que espera voltar um dia, ele também tem que pensar no lado competitivo. Ele testar o mercado não foi nada anormal, até porque a gente viu o LeBron fazer isso em 2010 vindo para Miami. Viu o Wade fazendo isso por causa de 8 milhões, né? Doido? De diferença Que 8? Foi por 2. 2 milhões de diferença do contrato do Bulls. E tipo... Ele acabou perdendo dinheiro por causa das taxas. Foi. Não, fora que ele teve a rescisão, né? Por causa da dispensa. Ele perdeu 8 Perdeu 8 milhões. Mas assim, eu dou razão pro Duran. Chupa. Eu dou razão pro Duran querer sair de Oklahoma. Por que quer ir pra aquela cidade? Tipo, não tem nada pra fazer lá. É tipo... Pescar, cara. É tipo Cleveland do Oeste.